Hoje em dia a gente vê pessoas com 20, 25 anos de idade tendo sucesso, dinheiro, uma legião de fãs, e algumas pessoas pensam: será que estou atrasado na minha carreira? Em vários momentos eu tive esse trade-off, falar, putz, como eu gostaria de estar vivendo aquilo ali. O que eu tento fazer é equilibrar essas expectativas, porque quanto mais equilibrar as expectativas ali pro momento, tende a me frustrar menos. Muitas vezes aquele desafio que você está vivendo, ele parece um desafio muito grande, e você olha e fala, será que eu vou dar conta disso? Será que esse planejamento que eu estou fazendo, será que eu abdicar do curto prazo para chegar a longo prazo faz sentido? Pois é, sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre imediatismo e ansiedade. Hoje em dia a gente vê pessoas com 20, 25 anos de idade tendo sucesso, dinheiro, uma legião de fãs, e algumas pessoas pensam: será que estou atrasado na minha carreira? Isso já aconteceu com você? Pois é, sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre imediatismo e ansiedade. Estamos aqui com meu irmão de vida, Diego Vilar. Seja bem-vindo. Fala, Igão. Bom dia, tarde e noite para quem está nos ouvindo. Tema interessantíssimo. Vamos bater um papo aqui hoje sobre carreira, empreendedorismo, liderança e falar, né, quais são os nossos processos que cada um vive a longo, curto e médio prazo e as escolhas que a gente faz durante a vida e a carreira profissional. Bom, sem delongas, vamos direto ao ponto e começar com a pancada já. Diegão é um dos caras aí que fez uma construção de vida, começou a empreender desde cedo. E aí, Diegão, eu gostaria de saber como que foi na sua vida você renunciar, né, o presente para estar construindo o futuro. E acaba que isso é um ciclo, né? Pô, você começou lá atrás, quando era mais novo, renunciando muitas das vezes ali o dia a dia para construir o hoje. Hoje, muitas das vezes você também está renunciando alguns pontos para construir o amanhã. Como que foi a sua experiência? Conta pra gente na prática um pouquinho. Tá, legal, Igão. Bom, minha história começa aos 18 anos, né, quando a gente saiu de BH e nós fomos para São Paulo para empreender. Eu acho que ali foi o primeiro momento que eu comecei a decidir como eu queria minha carreira para os próximos anos. Então, quando a gente iniciou ali no processo de vendas, o negócio, e nós montamos o negócio, eu já comecei a entender que o empreendedor ele precisava tomar decisões a longo prazo. Então, muitas vezes a gente olhava e falava, poxa, como que a gente vai fazer esse reinvestimento aqui? Para olhar a empresa para 5 anos, para 6 anos, para 3 anos, você precisa ter um planejamento, né? E planejar é muitas vezes você deixar de tomar decisões a curto prazo, né? Usufruir daquilo que você conquistou a curto prazo para que a empresa seja perene. E na prática, trazendo um pouco da prática aqui, que é a nossa ideia do podcast, eu lembro que quando eu comecei a equipe comercial ali, eu montei a primeira equipe e eu comecei a ganhar uma grana, né? Porque a parte comercial já traz uma remuneração relevante. E, cara, eu lembro que eu falei o seguinte, poxa, eu posso usufruir disso agora ou eu posso começar a juntar o dinheiro para que eu monte outras coisas no futuro. Então, essa visão a longo prazo, hoje que eu tenho muito, né? Que vocês também têm aí dentro da Rubi, é justamente você olhar para o cenário, conseguir construir um caminho e ver o que você vai encontrar nesse processo, o que você vai encontrar nesse caminho. Então, estou dando um exemplo aqui de quando eu comecei, quando a gente iniciou os negócios, porque sempre você vai ter surpresas no meio do caminho, né? E se você não está preparado, por exemplo, financeiramente, isso pode até arruinar o seu próprio negócio. Então, eu acredito muito que esse processo ele é um hábito que você vai criando durante o decorrer da sua carreira profissional. A gente fala, isso já é muito claro para todos, que nós temos hoje uma dopamina e o tempo inteiro a gente fica buscando essa dopamina a curto prazo, né? Então, decisões de curto prazo trazem essa dopamina instantânea pra gente. E quando a gente começa a usufruir, a gozar dessa dopamina o tempo inteiro, isso faz com que você vicie naquilo e comece a trazer decisões de curto prazo para o seu negócio. Então eu sempre tentei olhar uma visão mais ampla e 360 quais são as decisões que eu preciso tomar, e normalmente essas decisões mais difíceis, elas de longo prazo, elas são mais difíceis, né? Mas sempre olhando a perenidade do negócio. Eu falo que o dia de amanhã vai ser sempre melhor do que o dia de hoje, se você conseguir tomar as melhores decisões, né? Legal. Eu acho que dentro disso aí tem uma dificuldade muito grande, né? Eu acho que para todos empreendedores, porque muitas das vezes você começa o negócio
né? Sacrifica muito. E chega um certo momento que você começa a ter um retorno, né? Que é justamente o que você falou. Pô, o que eu faço com isso? Vou usufruir agora ou vou garantir mais e construir mais o futuro? E totalmente ligado com a questão de dopamina. O que você faz, o que seria de dica para as pessoas conseguirem controlar essa questão da tentação de fato, né? E esse controle até da dopamina, né? Porque chega um determinado momento ali, aí começa, né? Eu mereço, eu fiz por onde, mas muitas das vezes o eu mereço de hoje, né, pode te arruinar amanhã. Uhum. E o que na prática sempre você fez para ter essa sanidade e não passar essa barreira? Cara, eu sempre tentei me controlar para não ficar comparando minha carreira profissional com outros amigos, enfim, com outros profissionais, porque eu acredito que essa jornada ela é única e a gente vai tomando as decisões da nossa carreira profissional. Isso faz com que a gente acelere muitas vezes e também tem momentos que não é necessário acelerar, muito pelo contrário, às vezes é colocar a bola no chão mesmo e organizar a vida. E aí quando você olha para um amigo, quando você olha para um outro profissional, colega de trabalho, muitas vezes você analisa e fala, poxa, esse cara tá muito à frente, né? Ele tomou decisões que levaram ele até ali. Eu acho que essa comparação no ambiente laboral é uma comparação ruim, porque você quer viver algo que talvez ou você não está preparado ainda para viver, tá? Ou então você começa a tomar decisões antecipadas. Então acho que esse foi o primeiro passo. Eu sempre construí pensando no meu eu de agora e no meu eu do futuro. Então, aonde que o Diego quer chegar, como que o Diego quer chegar, o que ele quer construir dentro da minha jornada, dentro do que eu acredito. Eu acho que esse é um passo muito importante. E, cara, ansiedade é algo que está dentro do nosso mundo de hoje, né? A gente está vivendo um mundo com várias informações, tudo chegando muito rápido, todas as decisões são imediatas para ontem. Então, alguns gatilhos são importantes. A gente, como empreendedor, como liderança, começar a entender como nossa mente funciona, como nosso corpo funciona, para que você também não tome decisões colocando um peso de ansiedade muito grande, né, na carreira. Então, você passou isso muito na sua jornada, muitas vezes você olha ali para aquele cargo, para aquela função e fala, cara, isso aqui parece ser muito bom a curto prazo, né? Então, ali na parte de tomada de decisão de uma cadeira, ou enfim, de um projeto, você olha e fala, pô, legal, seria muito bacana nos próximos 3, 4 meses. Mas quando você olha no todo, será que é um movimento de carreira? Será que é um movimento profissional que você deveria fazer? Então eu sempre tentei olhar essa visão 360 e construir a carreira olhando para 2, 5 anos para frente. Então acho que esses dois pontos, tanto ansiedade, né, quanto essa outra questão que eu coloquei da comparação, acho que são fatores importantes e fundamentais para a construção de uma carreira sólida e chegar no sucesso que todos almejam. Legal. Acho que tem um ponto importante também, além desses que você colocou, né, para a gente conseguir controlar essas ações, né, imediatas e a ansiedade em si, que eu acho que quando a gente tem claro, né, o que é o nosso objetivo e propósito, facilita, porque você sabe que tem esse foco, você fala, pô, tô abrindo mão agora, mas porque eu tenho um foco, um objetivo. E assim, eu vejo que fica muito clichê também, a gente fica falando, todo mundo, propósito, objetivo, é muito fácil e fica muito vago, né? E eu acho que assim, a gente fazer exercício inverso e às vezes pegar até alguns exemplos que facilitam, que as pessoas muitas vezes fazem, né, na vida real, que é, pô, a pessoa quer casar. Legal, ela sabe que ela vai ter que comprar um apartamento, vai ter que imobiliar, muitas das vezes fala, pô, esse é um momento importante, eu quero uma festa. Uhum. E aí, normalmente ela se planeja ali com 2, 1 ano, e o que ela faz? Começa a abrir mão de várias coisas. Pô, não vou viajar esse ano, né, vou diminuir meus gastos, por quê? Eu tenho que comprar um apartamento, né? Então o casal, né, começa a fazer movimentos intencionais em prol de um objetivo e, né, do que eles querem ali para um futuro, né, que seja a curto, a longo prazo. Né? Então acho que isso acontece com quase todos, né, de forma mais natural, mas muitas das vezes para o lado da empresa, né, profissional, as pessoas não conseguem fazer essa associação, né? Uhum. Porque não conseguem estabelecer esse objetivo, esse propósito. E muitas das vezes também, quando estabelece algum objetivo, é um objetivo inalcançável, irreal e acaba virando frustração. Legal. Igão, enquanto você estava falando, eu estava pensando como que foi essa jornada, né, dos 17 até agora. E aí, tudo começa numa tomada de decisão do que você quer nos seus próximos anos. Eu lembro que quando eu fui para São Paulo,
eu realmente decidi ganhar dinheiro. Eu falei, cara, eu tô indo para São Paulo, tô fazendo uma mudança grande, deixei meus amigos, família em Belo Horizonte e fui para São Paulo para construir algo maior, né, com a minha família. E, cara, essas tomadas de decisões, elas têm várias mudanças, né? Quando você toma uma decisão, normalmente você deixa uma ideia, um grupo, para construir algo novo mesmo, com uma outra ideia, com outras pessoas. E eu lembro que em vários momentos eu tive esse trade-off de olhar para minha vida e falar, putz, como eu gostaria de estar vivendo aquilo ali, né? Então, eu perdi várias festas de amigos, eu perdi vários momentos de finais de ano com os amigos, enfim, momentos de família. Tudo isso olhando para frente e pensando na minha carreira profissional. E é muito difícil você fazer esse movimento, porque naquele momento que você está vivendo, olhando hoje para trás, né, engenheiro de obra pronta é muito mais fácil, né? Olhar e falar, poxa, deu tudo certo, valeu a pena. Mas no momento que você está vivendo, primeiro, as pessoas que estão ao seu lado, elas não sabem dos sonhos que você está vivendo. Ela não sabe da vontade que você tem, o que você está querendo construir. Então é muito difícil você mostrar isso para as pessoas mais próximas, né? Abdicar do agora... E até elas aceitarem e te apoiarem. Até elas aceitarem. E normalmente elas só vão te apoiar a partir do momento que você tiver os primeiros resultados, né? Então abdicar do agora para o amanhã. E a gente vai falar um pouquinho disso no podcast, que é, poxa, mas você vai deixar para amanhã, você vai deixar para fazer isso quando você estiver velho, né? Tem toda esse mantra dentro da liderança do empreendedorismo. Mas naquele momento eu olhava e falava, cara, eu sei que eu preciso ir por aquele caminho. E muitas vezes me faltava, com 17, com 18 anos, conhecimento, me faltava técnica, mas tinha algo dentro de mim, uma vontade muito grande de crescer. Eu acho que traçar o objetivo, tomar essa decisão, já difere muito o mundo que você estava para o mundo que você quer ir. E aí começar a construir de acordo com a decisão que você vai tomar, né? Porque é um caminho muito, muito solitário. E aí a gente não está falando só do empreendedorismo no geral, a gente está falando sobre liderança, a gente está falando sobre gestão de pessoas. Todas as vezes que você toma um caminho onde você vai lidar com pessoas, normalmente é um caminho árduo e um caminho de longo prazo, né? As decisões de grupo, de projeto, de empreendedorismo, são decisões que requer que você analise a situação e mais, que você, além de olhar para todos os lados, né, todas as esferas daquela situação, que você tome decisões para o grupo perenes, que você olha e fala, putz, essa decisão talvez pareça ser melhor a curto prazo, mas a médio prazo talvez essa aqui vai ser melhor. Então, durante o meu processo inteiro, nesses 18, 19 anos de empreendedorismo, eu sempre construí pensando no amanhã. E o amanhã não necessariamente é daqui 24 horas, né? O amanhã daqui 2 anos, daqui 3 anos. Isso cria um hábito também. Hoje, isso é muito mais automático para mim. Eu vejo pessoas que estão começando a liderança dentro do meu time, ou pessoas que estão empreendendo, eles têm uma certa dificuldade, elas têm uma certa dificuldade em fazer tomar essa decisão, né? De olhar para longo prazo. Porque nós somos seres humanos que normalmente olhamos para curto prazo, né? Olhar ao longo prazo, olhar para o futuro, 2, 5 anos, já é uma habilidade. Muitas vezes as pessoas não conseguem fazer isso. Então, isso acabou se tornando um hábito dentro do meu processo. Hoje eu faço isso de uma forma muito mais automática. E é engraçado, Igão, porque hoje eu preciso olhar para isso e falar, não, calma aí. Vamos tomar algumas decisões a curto prazo também, para que você usufrua, enfim, para que o seu time também usufrua. Porque os micro resultados fazem com que você chegue no grande resultado que você quer. E aí, fazendo um adendo nessa minha fala, eu acho muito importante a gente trazer um pouquinho sobre os micro gerenciamentos e o micro resultado, né? Porque quando você tem um resultado, quando você tem um propósito, enfim, algo de grande valor, mas que está muito longe, você precisa quebrar isso em várias frentes. Porque se você tem um projeto para 5 anos, eu quero montar uma empresa e eu quero ter lucro daqui a 4 anos. Eu brinco que nada no Brasil hoje, ou quase nada no Brasil, vai te dar dinheiro com menos de 2 anos. Mas falando especialmente sobre isso, cara, quais são os micro resultados que você está tendo durante o processo que faz com que você olhe e entenda que você está indo no caminho correto, né? Então, muitas vezes aquele desafio que você está vivendo, ele parece um desafio muito grande e você olha e fala, será que eu vou dar conta disso? Né? Será que esse planejamento que eu estou fazendo, será que abdicar do curto prazo para chegar a longo prazo faz sentido? Tá. Talvez você não precise olhar para aquele resultado final. Se você conseguir, durante esse processo, quebrar em pequenos resultados,
fica muito mais fácil essa jornada, né, nessa construção. Eu queria te perguntar sobre isso. Eu sei que você é um cara muito organizado, que sempre planejou também sua carreira, tomou decisões pensando a longo prazo. Como que você construía, quando você queria chegar num objetivo, como que você construía essa jornada até chegar nesse objetivo? Tá, legal. Acho que vai muito dentro, né, do que eu comentei antes, da gente ter uma visão assim, pô, de propósito, né? Fiz a analogia do casamento, e aí dentro disso você vai quebrando em objetivos. E dentro disso a gente está falando muito, né, até fazer um adendo, né? A gente está falando muito de processo, muito legal, pô, né? Tem um processo, tem que cumprir, mas e aí? Mas vamos pegar uma parte também, entender, fazer uma leitura do mundo atual e uma leitura também do mundo pré-pandemia, né? Hoje em dia, você comentou tanto de processo e de comparação. Pô, quando a gente era novo, né, não tinha um viés tão tecnológico, todo mundo queria ser o quê? Jogador de futebol. Por quê? É o cara que estava na mídia, tinha fama, tinha dinheiro. Né? Então todo mundo fala, cara, quero ser jogador de futebol, que é como se fosse assim, vou virar jogador, tô feito na vida. Né? Jogador no Brasil deve ter mais de... a gente participou, na verdade, do evento, a gente viu que mais de 95% recebe menos de 5 mil reais. Então, um Neymar da vida, um Vinícius Júnior, é 0,001%. Né? E aí eu quero trazer isso para o futuro. Quando a gente vê, né, um influenciador, né, uma pessoa ali que no dia para a noite estourou na internet, né, tá famosa, não é diferente também. Né? É o novo jogador de futebol, que é o jovem que quer ser influencer, YouTube, o que quer que seja. Que é, pô, o cara tá ali fazendo o que gosta, igual jogador de futebol, ganhando dinheiro, tem fama, tem acesso a tudo. Né? Então, essa questão da comparação, importante, eu acho que a gente entender, primeiro ponto, cara, isso aí é exceção da exceção. Se eu for nessa aí, eu posso afogar nesse oceano. Não que limite a pessoa ou não. Né? Acho que é o primeiro ponto da comparação. E entrando também na pergunta que você me fez, que é, cara, como que a gente, né, controla isso, cria um propósito? Eu acho que o propósito é muito sobre, cara, o que eu quero daqui a 20 anos de fato? Pô, daqui a 20 anos eu não quero estar trabalhando na mesma intensidade de hoje, eu, né, quero ter uma liberdade geográfica, de não estar preso em nenhum lugar, quero ter uma independência financeira e quero ter uma independência de tempo, que são pontos que hoje me limitam. Então eu tenho total dependência e falta de tempo, não tem todos os recursos financeiros que eu quero para fazer o que eu quero, e não tem uma independência também geográfica. Então, né, por questão de negócio, a gente fica preso, né, em algumas localidades. E eu quero mudar isso, mas para mudar isso eu tenho que construir. Aí entra muito no processo. Então, beleza, esse é meu propósito. Então eu penso assim, cara, o que eu estou fazendo hoje é para atingir isso daqui 10, 15 anos. E para fazer isso, pô, lindo, todo mundo quer isso. Mas aí você vai ter que ralar, né, na prática. E aí, beleza, vai ter que ralar. Mas como que eu organizo isso? Cara, vamos quebrar em pequenos objetivos, né? Porque acaba que quando a gente seta certos objetivos e a gente não conclui esses objetivos, isso vira uma frustração. Tem uma teoria legal que ela fala o seguinte, eu esqueci o nome de quem, né, fez essa teoria, mas é bem simples, que é cada objetivo concluído é como se fosse mais um na sua cabeça. E cada objetivo não concluído é menos um. Então, quanto mais um você tiver, melhor está a sua autoestima. Quanto melhor está a sua autoestima, melhor vai estar a sua performance, sua motivação, e vai ser melhor sua entrega e o resultado. E vice-versa. Então, se você seta... É igual ao computador, se você seta os objetivos ali errados no tempo, no movimento errado também, você vai jogar o jogo do menos um. Isso vai te jogar pro buraco. E quem seta isso? É a gente. A gente escolhe o que a gente vai alimentar, o que a gente quer. Então é ser assertivo nesse primeiro momento. Né? Tô vendo o cara, bombou na internet, tem 2 milhões de seguidores em um mês, eu quero isso. Vai dar errado, você vai se frustrar e vai estagnar. Né? Então é justamente quebrar esses objetivos que sejam alcançados para ir conquistando mais um no caminho certo. Né? Então acho que é muito dentro disso. E o que vai garantir muitas das vezes sua motivação no dia a dia ali para você fazer o mais um, que muitas das vezes é abrir mão, né, de tentações ali a momentos, é justamente olhar para frente lá e falar, cara, aquilo que eu quero. Então se eu for cada mais um aqui vai me ajudar a construir
esse futuro. E aí, de novo, trazendo uma analogia, é muito fácil falar sobre processo, pô, isso aí já é clichê. Não é clichê. Acho que tem um ponto importante, né? Tem um escritor que chama Napoleão Hill. Então, lá na década ali de 30, 40, ele chegou a estudar mais de 1.000, 2.000, 2.000 pessoas no mundo todo que tinham, em tese, sucesso, né? Que eram donos de terras, fazendeiros, empresários, atletas, músicos, artistas. Então, pessoas que se destacavam em várias áreas. E ali ele entrevistou todas essas pessoas, escreveu vários livros, né? E dentro desses livros ele cita, pô, todas essas pessoas tinham características em comum. E dentro do que a gente está falando é justamente disciplina e resiliência, né? Então isso não muda. Então o processo sempre foi assim, sempre vai ser. Legal. Igão, eu quero abordar 2 pontos da sua fala aqui, para quem está nos ouvindo. Primeiro, sobre o processo de 5 anos, né, 2 anos, 10 anos. A gente vê muito agora no final do ano as empresas fazendo o planejamento, né, para 2 anos para frente, 5 anos para frente. E aí, eu acho importante a gente falar que, cara, não tem como você saber o que vai acontecer daqui 20 anos, não tem como você saber daqui 10 anos. Eu duvido que uma pessoa consiga fazer um planejamento estratégico para 5, 10 anos para frente, né? Porque a vida ela é dinâmica, várias coisas acontecem e você não sabe como vai ser. A vida do empreendedor, da liderança, da gestão é saber lidar com a situação que chegou naquele momento, naquele dia, enfim, naquele ano. Mas eu acho importante a gente destacar o seguinte, quando a gente fala sobre 20 anos para frente, não é que você precisa ter um plano perfeito para os próximos 20 anos, né? É importante que você saiba onde você quer chegar nesses próximos 20 anos. Onde você quer chegar, porque aí você, no meio do caminho, você seta a direção. Justamente. O processo do sucesso, né? O processo, enfim, eu não acredito muito na palavra sucesso, que no final você vai encontrar um pote dourado, não acredito nisso, a gente já falou isso em outros episódios, a gente acredita muito na jornada, e nessa jornada você vai construindo, vai pavimentando o caminho, mas esse processo ele não é uma linha reta, que você sai de um ponto A para o ponto B com uma linha reta, uma seta. Você vai passar por uma jornada, né? Que vai ter altos e baixos, vai ter curvas, enfim, você vai ter que ir construindo de acordo com os desafios que você encontra. Então, é importante a gente deixar isso claro. Hoje, as teorias já há algum tempo falam que 5 anos é longuíssimo prazo. As empresas, elas trabalham a longo prazo com 5 anos, e 5 anos já é muito difícil você olhar e construir, e depois desses 5 anos, quando passa, se você faz uma retrospectiva, normalmente, muitas vezes, você não consegue... você olha e fala, poxa, não foi nada disso que eu pensei, né? Aconteceram em 5 anos várias outras coisas que eu não tinha previsto, tinha provisionado dentro do planejamento. Mas quando você tem uma direção, você sabe, por isso que a gente fala muito de cultura, por isso que a gente fala muito de visão, por isso que a gente fala muito de missão. Uma empresa sem missão, visão e valores é uma empresa sem alma. A gente já colocou isso também, já pontuou isso em outro episódio. Então é importante falar sobre isso, né? O processo a longo prazo, o que é. E o outro ponto que eu acho legal a gente abordar aqui no podcast é sobre frustração, né? Porque a palavra, hoje a gente está falando sobre jornada, sobre longo prazo, sobre decisões que a gente toma na carreira, e não tem como a gente falar sobre sucesso se a gente não fala sobre frustração. Na verdade, o sucesso nada mais é para mim do que várias frustrações que você soube lidar durante a jornada, né? Então, nesse processo, eu queria entender um pouquinho, e depois queria também contribuir aqui, como que você lidar com a frustração. Frustração é algo simples para você, porque eu sei que você também é um cara muito exigente, se cobra muito, tudo que você faz, você quer fazer bem, e aí para essas pessoas, para esse tipo de profissional, é mais difícil lidar com frustração. Quero entender como você lidar com isso e como você faz para construir a frustração, que a frustração não seja uma coisa negativa com o seu time. Legal. Cara, acho que o primeiro ponto tá até um pouco dentro da sua pergunta, que é frustração vai ter a todo momento, mas ela só surge quando você cria uma expectativa, muitas das vezes alta, e você não consegue concluir, e o gap disso é frustração. Então acho que o primeiro ponto é, assim, né, o que eu tento fazer é equilibrar, e é difícil, né, porque de fato eu sou muito exigente, então equilibrar essas expectativas, porque quanto mais equilibrar as expectativas ali para o momento, tende a me frustrar menos e muitas das vezes até, né, concluir o que estava esperando ou passar um pouco, que aí entra quase naquela história do mais um. Então, você conseguir trabalhar esse mais um e menos um. O menos um é frustração, né? Então, você setar muitas vezes essa expectativa, ter mais pé no chão para alguns cenários. E aí, um ponto importante também é o que você falou lá no início. Pô,
a gente tem que estar sempre preparado e conforme a gente vai passando, né, o tempo aí, a gente começa a lidar com vários cenários novos e a gente fala, pô, existe muitos cenários aqui que não pode ir para um caminho errado, né, um caminho que a gente não está esperando. E saber que isso vai acontecer. E quando você sabe que vai acontecer, você já gerou uma expectativa de, cara, pode acontecer isso tudo. Se acontecer, você não vai frustrar, porque, pô, sabia. E quando você já imagina e cria essa expectativa de algo não positivo que pode acontecer, isso facilita tanto a questão da frustração e você antecipa muitas das vezes, quando acontecer isso, o que eu vou fazer ali, né, para voltar para a rota certa. Então, acho que frustração, para mim, em termos de palavra, é quando você cria, de fato, uma expectativa alta e aí você não vai conseguir concluir, vai ser esse gap. Acho que, associado a isso, a gente tem muita dificuldade, né, problemas associados no dia a dia, né, que podem gerar frustrações. E eu acho que essas dificuldades também a gente, como que você vai enxergar esse copo? Ou vou ver um problema, de fato, fudeu, e não sei o que fazer, e vou sentar e chorar, ou você vê aquele problema como um desafio. Então eu tento, e é difícil, mas eu tento sempre ver problemas novos, situações novas que muitas das vezes podem acontecer internamente ou por fatores externos como desafios, né? Aconteceu isso, um desafio, e aí? Tem que fazer. E aí, a partir do momento que vira um desafio, isso te move a concluir, dar check naquele desafio, né? Ao invés de você se desmotivar e falar, não, isso acontece comigo. Não, legal, se eu der esse check aqui, eu dou um próximo passo. Então, você já está programado ali, vê aquilo como... E quase assim, eu brinco também, e tem muito isso até hoje em recrutamento, né? Principalmente na parte de desenvolvimento. Você gosta de jogar? Se o cara gosta de jogar até jogo de computador, é que ele gosta de estar desbloqueando fases, né, desafios. Então, acho que é um pouco disso. Você traz isso para a vida real. Legal. Antes da gente continuar para falar como que você lidar com o time, como que você fomenta isso... eu também quero deixar aqui uma contribuição, cara, porque pra mim frustração é algo difícil até hoje de lidar. Frustração pra gente que gosta da alta performance, pra gente que tem uma mente, né, um controle mental, quando você tá no cenário de frustração, quando você tá num cenário de vulnerabilidade, quando de fato você tá num cenário de insegurança. Eu acho que a palavra frustração ela tá associada a várias outras coisas que muitas vezes a gente não consegue olhar. E aí eu vou separar no sentimento, o que é a frustração como sentimento, e depois o que a gente pode fazer no dia a dia com o sentimento de frustração, né? Que são os atos que nós vamos tomar a partir daí. Mas quando eu comecei minha carreira profissional, toda vez que eu estava frustrado, o sentimento era um sentimento muito ruim. Não que hoje seja melhor, eu ainda tenho dificuldade em lidar com isso. Apesar de sempre ter feito da frustração um mar de oportunidades, o sentimento era algo ruim, porque é o que você falou, a gente constrói, a gente cria uma expectativa, a gente planeja e aí o negócio não dá certo, né? E aí, como que a gente lidar com isso? E no decorrer da minha carreira, eu entendi algumas coisas. Primeiro, a frustração ela tá muito ligada a você. Então, o que você está fazendo, como que você está construindo aquilo, né? Segundo, quais são os seus medos e anseios que está conectado com a frustração? Porque quando você fala de frustração, você está falando sobre medo de alguma coisa, você está falando sobre insegurança de alguma coisa. O que está atrás da palavra frustração? E não só na carreira. Quando você vai tomar uma decisão pessoal, quando você vai tomar uma decisão familiar, normalmente o medo de frustrar pode paralisar aquela tomada de decisão ou aquele fato que você está disposto, enfim, um acontecimento ali, né? Então, para mim, o autoconhecimento foi muito importante. Olhar e entender que eu não era uma ilha e que não dava para separar os sentimentos e aí começar a buscar em outras partes da minha mente, outras partes do meu eu, como lidar com aquela situação, né? Porque eu vejo muita gente, Gão, que não consegue lidar com a frustração, bloqueia ela em algum lugar e acaba não se expondo ao novo, né? E a grande maioria das pessoas, eu acho que fazem isso, sabe? Elas não sabem lidar com aquele sentimento. Então, já que eu não sei lidar com aquele sentimento, por que eu vou me expor àquilo? E frustrar, como a gente falou anteriormente, é o caminho do sucesso.
Eu dificilmente, acho que puxando assim na minha mente, eu não consigo buscar um empreendedor que não se frustrou várias vezes. E não só isso, na vida profissional também. Se você quer construir uma relação, um casamento consolidado, se você quer construir relações de amizade, em vários momentos você vai se frustrar. Então, é importante o líder, é importante o empreendedor olhar e entender primeiro aquele sentimento. Cara, como que isso me agride, como isso me impacta, o que esse sentimento me traz? Às vezes pode trazer uma coisa que aconteceu com você lá atrás, no início da sua carreira, ou na sua vida pessoal, acontecer na sua infância, e que ainda aquele sentimento ele não está maduro, ele não tá consolidado. Então esse autoconhecimento, eu acho que é imprescindível para quem quer construir uma carreira a longo prazo, porque você vai se frustrar. Beleza, posto isso, a gente está falando agora sobre o ato, né? Passou o sentimento, o que você faz com aquilo? Cara, batendo um papo com um primo meu esses dias e a gente teve vários casos daquela situação que você tá com medo, sabe? Que aconteceu alguma coisa e você precisa tomar uma ação, ou enfim, ou você tá sendo assaltado e aí você não sabe se você vai pra cima do cara, se você reage, se você fica parado, se você chora, e cada um lidar de uma forma, né? Uhum. A gente tá falando sobre isso, que ele é um cara de reação. Então todas as vezes que acontece alguma coisa nesse sentido, ele reage. Então ele sai da parte racional e vai para aquela parte completamente emocional sem conseguir fazer a leitura total do cenário. E a frustração, ela também paralisa. Então tem gente que quando frustrado olha e fala, não, beleza, isso aqui não vai dar certo. Alguém me falou que não daria certo. É mais um perfil melancólico, né? A gente tem algumas lideranças, algumas pessoas, elas têm esse perfil mais melancólico. E tem gente que olha aquela frustração ali e entende que aquilo ali é um mar de oportunidades. Como eu vejo hoje a frustração, depois de muito tempo, obviamente eu sempre tive uma ação dentro da... Eu não sou esse perfil melancólico, mas hoje analisando, com toda vez que a gente está numa situação de frustração, ou um processo que não deu certo, ou um projeto ainda inacabado, a primeira coisa que vem na minha cabeça é o seguinte, cara, se a gente está frustrando, várias pessoas já desistiram disso. Então isso aqui é uma oportunidade, e aí ela, trazendo para a análise do SWOT, né, novos entrantes ali, enfim, é muito mais difícil você ter pessoas entrando. Então aquilo ali pode virar, na verdade, uma oportunidade de mercado. Primeiro ponto. É quase associação, né, que é uma frustração tornar um desafio. O desafio é difícil, muita gente frustrou. Se você encara esse desafio e dá o check nele, justamente, você dá um passo... que muitas pessoas não deram. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo é aprender com a frustração. Porque depois que você conseguiu tirar aquele sentimento que eu falei, né, sobre ele ser individual, cara, você tá com as cartas na mesa. Então, você olha para aquilo e fala, o que deu errado? É quase uma anamnésia no projeto, sabe? Você olha e fala, cara, o que deu errado? Aonde foi que a gente errou? E se você consegue ter essa visão ampla e fria, normalmente você consegue achar o erro. Você consegue ver aonde que foi que você errou. E ali, cara, a gente paga para aprender, né? Essa é a grande verdade. Então, nesse momento, eu posso enumerar e elencar vários momentos da minha carreira que eu fui frustrado e falei, cara, eu tava fazendo isso errado. Eu posso fazer isso dessa forma, eu posso construir isso dessa maneira que vai sair bem melhor. Mas se eu não tivesse frustrado, se eu não tivesse errado, com certeza eu não conseguiria visualizar isso, sabe? Isso é legal, que eu acho que é o que você falou, né? A gente vai criar nessa casca e você vai conseguindo controlar. Acho que eu vou dar um exemplo também, assim, a gente gosta muito de esporte. E aí eu comecei, né, até por incentivo seu também, a aprender kitesurf. Cara, se fosse te falar a verdade, 1 ano atrás, eu já estaria bem frustrado, né? Porque é um processo difícil ali de aprendizagem de um esporte. Você chega numa praia, você vê 400, 300 pessoas, idoso, criança fazendo, pulando, aí você fala, legal demais, quero fazer. Cara, fiquei acho que uns 10 horas dentro da água, você não conseguia ficar em pé. Engolindo água. E aí você olha pro lado, tá todo mundo pulando do seu lado, criança, idoso, idosa, enfim, e aí? Mas, né, aí eu setei. Antes de começar, eu falei, pô, eu sei que é difícil, né, o início, e tá tudo bem. E aí, a partir do momento que eu setei, eu falei, cara, eu vou fazer 10, 15, 20,
vai ser o processo longo, não tô com pressa e vou aprender. E aí, quando você não frustra, você tá mais presente no momento, você consegue entregar mais, você consegue aprender e você consegue concluir isso. E isso é muito pra vida. Agora, se eu ficar olhando pro lado, o cara pulando, o cara fazendo, eu não consigo aqui, eu vou ficar ansioso, vou querer, não vai, né? Então, acho que a gente vai aprendendo e o sentimento, como você falou, de frustração é muito ruim. Então, assim, e aí eu acho que esse é o caminho. Como que a gente faz esses autocontroles de fato pra gente se frustrar menos, né? Mas, de toda forma, também acho que tem outro ponto, né? Que você não pode se fechar, não quero me frustrar, não vou fazer nada. Não é isso, né? Obviamente, você tem que se expor ao risco, né? Muitas vezes ao negócio, do lado profissional, mas você tem expondo ao risco até onde essa frustração pode bater ou não. Uhum. Acho que esse que é o grande ponto. Pô, eu me expus, né, ao aprendizado, ao novo, algo que eu nunca fiz, mas eu setei minhas frustrações, né? Então acho que é muito dentro disso aí que eu vejo, né, que muito no dia a dia hoje, até trazendo para o ponto de pessoas, de liderança, de time, que as pessoas hoje em dia tem muita ansiedade, que querem fazer as coisas querem as coisas para ontem, querem as coisas que aconteçam de forma rápida, e de fato não é assim, até elas entenderem que na carreira também tem um processo, né, e trazendo para esse ponto, como que você vê, né, em termos de liderança, gestão de pessoas, essa ansiedade, essas ações de imediato impacta, né, nas pessoas, na performance, no crescimento profissional delas também, nas empresas, enfim, no dia a dia. Qual a dificuldade, até como líder, que você tem disso? Legal, antes de responder essa pergunta sua, enquanto você estava falando, eu estava lembrando de 2 livros que eu quero deixar como indicação aqui. Primeiro é O Sonho Grande, que é um livro que a gente, inclusive, nós dois lemos praticamente na mesma época, do Jorge Paulo Lemann, um dos maiores empresários do Brasil e do mundo. E o outro é O Ego é o Seu Inimigo, né? Então, quando você está falando do kitesurf, eu acho que a gente... primeiro, né, os grandes, quanto mais eu estudo, quanto mais eu leio, eu vejo que os grandes empreendedores, as grandes lideranças, elas estão sempre dispostas a aprender, sempre com sede do conhecimento, elas estão sempre dispostas a conhecer, a ter a curiosidade de construir algo. E, cara, eu vi isso muito no livro, eu acho que você deve ter reparado isso também no livro do Jorge, que ele estava ali o tempo inteiro cutucando e tentando fazer algo grandioso, né? E nas entrevistas que eu vejo do Jorge Paulo Lemann, ele está sempre aprendendo. E ele se coloca num lugar bem interessante, que é aquele lugar de eu não sei tudo, na verdade eu não sei quase nada, e eu tô aqui para evoluir. Teve uma entrevista dele há uns 2 anos que ele fala, eu sou um dinossauro com tecnologia, né? E cara, um cara naquele calibre, com tudo que ele construiu, ele se colocar nesse lugar é muito massa. Eu acho que deixa para quem quer construir algo tão grande quanto, né? Ou enfim, dentro da sua própria jornada, até quanto eu estou disposto a aprender e como eu vou lidar com isso. Porque o aprendizado, você está falando aí do kite, né? O aprendizado, ele é dinâmico. Então, porra, você é pleno em algumas coisas, você é sênior em outras coisas e você é júnior em outras coisas. Qual que é a sua capacidade de transitar nesses 3 mundos? Ou você olha e fala, não, eu sou bom nisso aqui, então deixa eu ficar nesse mundo, porque aqui é onde eu tô na minha zona de conforto. Quando a gente fala sobre zona de conforto, cara, não é a zona de conforto de as pessoas pensam, a zona de conforto de uma coisa no geral. Não, tem vários setores específicos que você pode estar na zona de conforto. Então, tô correndo, beleza, eu tô correndo 10 quilômetros. Eu faço isso durante 2 anos. Tá. E aí, você quer continuar correndo 10 quilômetros ou você vai se desafiar para ir 15, para 20? Para chegar nos 21 ou nos 42, bem provável que você vai quebrar nesse processo, vai aprender, vai ter mais dores. Então é sair da sua zona de conforto ali também. E eu vejo muito isso nos grandes líderes. As grandes lideranças, elas estão dispostas a transitar de sênior para júnior. Não necessariamente ficar só ali no status do autoconhecimento e do conhecimento para todos. E né? por trás da cortina, isso é o que você comentou, que é o controle do ego. E aí eu vou fazer esse link com o ego, né? Porque não dá pra gente não falar que todos nós temos ego. Né? Todos nós temos ego. Isso é um fato. O profissional, o ser humano, ele vem com isso. É intrínseco do ser humano. Mas eu acho que quanto mais você consegue controlar o ego, mais na frente você sai. Então, cara, no mercado financeiro tem um negócio muito legal que os caras perguntam pro Barsi, falam, Barsi, quanto que você tem de patrimônio, de carteira? E o Barsi fala, cara, isso pra mim é só um número
que traz o ego. Então, se a bolsa estiver caindo 20% ou estiver perdendo milhares de reais, isso para mim não pouco importa. Ou se eu estiver ganhando milhares de reais, para mim pouco importa. Isso é meu ego falando. O que importa é o número, o quantitativo de ações que eu tenho. E tem uma diferença muito grande, né? Porque quando você olha para o valor pecuniário, aquilo ali só satisfaz o seu ego. Quando você olha para o quantitativo de ações, aquilo ali é o seu jogo. Então, separar o ego e entender e saber como construir essa jornada, quem sabe lidar com isso, quem tem menos vaidade, quem tem menos ego, quem consegue se colocar numa situação de desafios, cara, com certeza esse profissional, esse ser humano sai na frente. E aí, respondendo sua pergunta sobre ansiedade, cara, eu acho que a gente está vivendo um momento, depois da pandemia, de tudo muito acelerado. Né? A gente aprendeu a viver num outro mundo com muito mais tecnologia e a gente sabe que nos próximos anos isso só vai acelerar. Eu realmente acho que agora a gente vai viver uma nova era, que é a era da inteligência artificial. Inclusive, a gente tem que fazer um podcast sobre isso. Mas a ansiedade, para mim, eu sou ansioso também. Eu tenho essa ansiedade, eu sou muito acelerado, sou muito hiperativo, e eu tento ter durante os meus rituais, durante o meu dia, alguns processos que vão diminuir o meu índice de ansiedade, o meu nível de ansiedade. Então, para mim, atividade física é uma coisa super importante. Eu pratico atividade física todos os dias porque eu sei que isso me coloca num lugar, num ambiente que é mais controlado. Outro ponto é sobre planejamento, né? Então, a gente falou no começo do podcast sobre comparações. Eu acho que é importante a gente olhar, e eu sempre tentei fazer isso na minha carreira, de olhar pro meu presente e falar, cara, onde que o Diego do futuro quer estar? E aí é sobre materializar isso mesmo nos pequenos detalhes, né? Não é simplesmente chegar e falar, eu quero ter sucesso. Não. O que é sucesso? Tá, você quer ter sucesso profissional? O que é ter sucesso profissional? Você bem falou, eu quero ter liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade de tempo, né? Então, o que é liberdade geográfica? Cara, a liberdade geográfica é o poder estar em qualquer lugar e saber que as coisas vão andar independente de mim ou não. Liberdade financeira, eu quero ter um valor X. E aí, quando eu falo sobre esse valor X, é desenhar isso mesmo. Eu quero ter 1 milhão na minha conta, eu quero ter uma remuneração de 30 mil reais por mês, 40 mil reais por mês, 100 mil reais por mês. Consolidar isso. E ir construindo isso a longo prazo, porque esses microgerenciamentos que a gente falou, esses micros resultados, faz com que você comece a analisar e ver qual caminho que você está tomando. Então, obviamente que dentro disso, você tem que fazer uma leitura de cenário, tá? E saber o que você também pode construir. Eu estou trabalhando numa empresa, na parte administrativa dessa empresa, tá? Daqui a 2 anos eu quero estar ganhando 50 pau. Cara, é possível isso? Ou você vai construir uma meta que é uma meta que você vai se frustrar, e mais importante do que se frustrar, é uma meta inalcançável, né? Primeiro, essa meta ela é atingível, ela é uma meta mensurável. Então, na construção do seu futuro, eu acho que é importante você saber separar um pouco dessa parte emocional. Eu vejo que a galera, muitas vezes, eles emocionam demais para construir isso. Então, é importante você ser estratégico, é importante você ser tático, olhar e falar, cara, dentro do que eu posso fazer, qual que é o passo que eu quero dar para 2 anos, até porque esse jogo, ele não vai acabar daqui a 2 anos, né? O jogo da liderança, o jogo de gestão de pessoas, o jogo do empreendedorismo, na verdade, ele nunca acaba. Então, você pode projetar para daqui 2 anos e depois projetar para daqui mais 2 anos. Você não necessariamente precisa tentar resolver sua vida nos próximos 2 anos. E isso é uma das coisas que eu vejo que gera muita ansiedade nas pessoas. As pessoas, elas querem resolver a vida nos próximos 2 anos. E, cara, não existe fórmula mágica. Tudo que você quer construir, tudo que você quer construir de forma consolidada, você precisa e requer tempo. Tá? Não existe um processo, ao meu ver, que não necessita de tempo. Processos, grandes coisas necessitam de tempo para serem construídas. Mas eu tenho um amigo que, poxa, o cara fez um Instagram e estourou e tá ganhando 100 mil reais por mês. Na nossa jornada, a gente escuta isso, né? Tá bom, beleza. Ele é exceção à regra. Será que a gente consegue que todo mundo seja exceção? Se for exceção, todo mundo vira regra, né? E isso não é regra, é o que você falou sobre o jogador. A gente teve uma palestra com um dos jogadores e ele disse isso. Falou, cara, 5% das remunerações dos jogadores ganham mais do que 5 mil reais, né? Os outros 95% ganham abaixo disso. E aí, obviamente, que o holofote ele tá sempre
no sucesso, ele está sempre na alta performance. Então a gente começa a materializar aquilo e trazer aquilo como se fosse a coisa natural. E não é. Então, para mim, o que funciona? Primeiro, ações a curto prazo que vão me fazer ter uma sanidade e diminuir minha ansiedade, né? Isso seria atividade física e o planejamento a curto prazo. Na minha parte financeira, eu sempre gosto de olhar de duas formas. Atividade física e um pagodinho, né? De leve, né? Importantíssimo, inclusive. Mas na minha parte financeira, eu sempre gosto de olhar a curto prazo e a médio prazo. Então, quais são os grandes movimentos que eu preciso fazer nos próximos 2 anos, tá? Então, eu tenho entrada de fluxo de caixa, tenho saída de fluxo de caixa. Isso que eu estou construindo aqui, dá para fazer esse movimento nos próximos 2 anos? Tá, dá, ok. Só que eu preciso pagar essas contas aqui agora. Então, como que eu vou construir também a curto prazo para que a gente não olhe só para o longo prazo e fique enforcado, né? Isso na decisão, por exemplo, de uma construção de uma empresa, na criação de uma companhia, é muito importante. Porque eu vejo muitas vezes o empreendedor construindo aquilo para daqui 2, 3 anos. E olhar só a longo prazo também pode ser um problema. Então, beleza, eu tenho algumas contas para pagar a curto prazo aqui. Eu preciso pagar aluguel, eu preciso pagar água, eu preciso pagar colaborador, eu preciso pagar, enfim, N coisas ali dentro daquele processo a curto prazo. Tá. Ok, você tem condições de sobreviver nesse curto prazo? Ah, tem, beleza. Então você olha para o longo prazo. Então, parece dicotômico, mas na verdade é uma harmonia entre esses dois mundos, né? Equilíbrio, olhar, né? Equilíbrio. Então, assim, isso me tira a ansiedade. Agora, quando eu não construo dessa forma, eu vejo que eu me torno mais ansioso dentro de qualquer projeto. Então, acho que é importante você entender o que faz com que você tenha menos ansiedade e colocar isso em prática. E como que você, Igão, lidar com isso? O que hoje você vê sobre ansiedade nos grupos, nas suas lideranças, e qual que é a sua construção individual para que você fique menos ansioso no processo? Cara, eu acho que é entender quais são essas válvulas de escape, igual você falou, né? Sou muito ligado a esporte, atividade também, então isso acaba que você vai liberando uma certa energia ali. Mas de fato, e tentar também quebrar, acho que muito dentro da rotina ali, blocar seu dia, porque acaba que você colocando o que é prioridade, o que você tem que fazer, você vai entrar nessas atividades diárias e vai conseguir estar mais presente. A partir do momento que você está mais presente, você evita ficar, né, remoendo o passado e pensando muito no futuro também, né? Então, tentar sempre fazer essa quebra dessa maneira. E tem um ponto que a gente não comentou, que eu acho que é muito importante também, né, que eu acho que faz sentido tanto no meu dia a dia, mas eu acho que para todos, a gente falou sempre do eu, né, da pessoa, do autocontrole, de como fazer, mas eu acho que tem um ponto que é essencial, que é a questão do ambiente, que é a ambiência, né, no ambiente que você está. Se você está num ambiente de performance, você tende a performar mais, porque a gente começa a ser a réplica das pessoas que a gente convive. Você está num outro ambiente, que o pessoal, né, só tá de bom vivan, por exemplo, você tende, né, aí a formatar dentro desse ambiente. Então acho que funciona muito também até quando você tem uma empresa, você cria uma cultura, tem um certo ambiente, as pessoas costumam, né, replicar aquilo que acontece ali no dia a dia. Então se você está num ambiente de pessoas ansiosas de fato, você tende a ficar ansioso também. Então, acho que o ambiente é muito importante a gente perceber onde a gente está, onde a gente quer chegar, e se esse ambiente atual, talvez ele vai conseguir, né, dentro desse ambiente, dentro dessa empresa, eu quero alcançar um tal cargo. Dentro dessa empresa eu tenho esse tal cargo? Não. Mas, se dentro dessa empresa eu consigo trilhar um caminho, que aí eu trilhando esse caminho vai me dar uma oportunidade talvez no outro segmento, numa outra empresa que eu vou chegar. Então legal, o objetivo está lá no fim, né? O propósito está lá no fim. Mas como que dentro dessa escadinha, né? Quais movimentos eu consigo fazer para de fato alcançar esse objetivo? E não é só sobre esses pontos que a gente comentou, é muito sobre o ambiente que pode nos atrapalhar e ajudar, né? Então acho que é um pouquinho sobre essas questões e que eu acho que isso faz muita diferença, né? A gente tem negócios, né, em lugares diferentes, né, geograficamente mesmo, e aí você vê muita coisa que, caralho, muito bacana isso aqui, que não tem num outro ambiente. Mas você, não tem
essa outra situação que tem no ambiente não tem aqui. Se tivesse aqui, essa galera estaria estourada. E aí você começa a ver na prática isso, fala como que o ambiente formata mesmo, né? Tipo assim, ou dá mais oportunidade, ou indiretamente ou diretamente limita as pessoas. Então essa leitura, acho que é muito importante. Você percebe isso também? Como que você vê essa questão de ambiente antes da gente chegar no finalmente? Legal. Ô, Igão, cara, acho muito importante a gente falar sobre ambiência e também falar sobre a mentalidade vencedora, né? E aí, talvez de tudo que eu falei nesse podcast, eu acho que o mais importante é essa próxima fala minha que Você deixou pro final. Deixei pro final, pra quem tá ouvindo a gente ainda. Que é, cara, se você realmente quer construir coisas grandes, você individualmente precisa ter uma mentalidade vencedora. Não adianta nada você ser um negacionista com tudo. Então, se você olha para tudo e não vê brilho em nada, é bem provável que você não vai construir nada grande, nada grandioso. Então, para quem tá nos ouvindo aqui hoje, cara, eu acho que a grande pílula de qualquer negócio, de começar qualquer negócio, é você ser um verdadeiro otimista. Olhar e conseguir ver as coisas boas ali, porque para tudo que a gente... Você falou isso sobre o copo meio cheio, né? Para tudo que a gente olha, tem dois viés. Tem o viés positivo e o viés negativo. E eu vejo muito nessa jornada nossa aqui do dia a dia, pessoas que só olham com o viés negativo. Então tem medo da tomada de decisão, tem medo do fracasso. E aí é importante a gente falar o que é fracasso e o que é frustração. São coisas completamente diferentes, tá? A frustração é quando o negócio não deu certo. Você olhou e falou, putz, cara, não deu certo, tá? Fracassar é quando você desiste daquilo. Então, pô, eu realmente vou ter que lidar com isso porque eu desisti. Então, dentro de um processo, dentro da jornada, dentro de um processo de evolução, você vai ter vários momentos que você vai frustrar. Vai ter vários momentos que você vai olhar e vai falar, cara, não deu certo, eu vou recomeçar. E aí, eu falo que eu nunca fracassei. Por que eu nunca fracassei? Porque eu nunca desisti, cara. Quando eu me coloco na cabeça, quando eu coloco na cabeça que eu quero fazer alguma coisa, pode até não ter dado certo, e vários momentos já não deu certo, vários momentos eu já me frustrei, várias empresas eu já quebrei, várias coisas que aconteceram que não deram certo na minha vida. Mas se você enxerga isso como uma vitória, e de fato é uma vitória, uma experiência... Justamente. Então, assim, quando você olha para isso e fala, tá bom, isso aqui me trouxe uma vivência, me trouxe um conhecimento, o que eu vou fazer a partir de agora com isso? Porque isso tem que trazer benefícios de alguma maneira. Então, o fracasso é quando você olha para aquilo e fala, tá bom, eu não dou conta, eu vou ficar aqui parado, estagnado nesse lugar, tá? Então, é importante a gente entender essa mentalidade vencedora, porque tudo começa com a mentalidade vencedora. E aí você tá falando sobre ambiência, né? Em agosto de 2025 eu me desafiei a fazer um triatlo, muito influenciado pelo Matheus mesmo, que é nosso sócio e triatleta, um dos melhores aí do Brasil, inclusive ganhou essa semana como terceiro melhor da categoria. Parabéns, Matheusão. Você é uma referência pra gente. E eu me desafiei a fazer o triatlo, e pra mim é tudo muito novo, o volume de treino é muito maior, eu vou ter que conseguir construir isso dentro de uma carreira que é muito corrida, minha vida é muito corrida, você sabe muito bem, muitas viagens. E, cara, eu olho pra isso hoje e falo, beleza, eu vou ter que fazer isso, tá? Eu comecei a conversar com alguns amigos, encontrei um grupo de pedal, e aí conversando com o cara, ele falou, pra quem tá nos ouvindo, eu pedalo uma média de 34 km por hora. O cara falou comigo assim, não, Diego, a gente tem dois grupos, um sai terça e quinta-feira, o outro segunda e quarta. O de terça e quinta-feira é um pedal mais leve. Nós pedalamos a 38, 39 km por hora. Eu falei, caramba, se o pedal mais leve é 38, 39, qual que é o pesado, né? E ele falou, cara, o pesado a gente pedala por 45, 44, 45 km por hora. E eu olhei para aquilo e falei, cara, eu quero pedalar com esse cara, eu quero pedalar com esse grupo. Primeiro, só de começar a pedalar com eles, eu já vou ter que pedalar para 38, 39 km por hora. E além disso, eu quero chegar no pelotão 1, que é o P1 que eles chamam, né? Que é, cara, eu quero pedalar para 44, 45. Por quê? Isso é ambiência. Se eu começo a treinar com as pessoas que pedalam para 33, 32, eu já pedalo para 34. E aí eu fico num lugar muito confortável, né? Então, a partir do momento que você sai daquilo ali e fala, poxa, eu quero algo mais, eu quero me desafiar, você começa a ter que se desafiar mesmo. Você começa a ter que ter ações que vão te fazer entrar na alta performance. Isso tudo é o que você falou sobre ambiência. Então, eu falo que essa inquietude que a gente tem, essa mentalidade vencedora, faz com que você tome decisões a curto prazo desconfortáveis, mas a longo prazo confortáveis, né? Porque
melhor do que você... Eu não acredito em nada melhor do que você olhar para aquele objetivo que você traçou e falar, cara, eu cheguei, eu consegui. Eu consegui construir o que muitas vezes eu achava que eu não conseguiria construir. Então, o triatlon, eu acredito que seja muito isso. Eu vou começar a treinar agora a partir de janeiro. É você olhar e falar, cara, tô sofrendo, tá desconfortável. Eu preciso fazer isso hoje. Mas o dia que eu conseguir atravessar aquela barreira ali, a linha de chegada, eu me tornei um triatleta. E aí é muito sobre isso que você falou. Cara, quantas vezes você tomou uma decisão olhando para os pequenos resultados que você teve na sua vida pessoal e falando, eu consigo fazer isso, né? Então, quando eu corri minha meia maratona, eu olhei depois para vários momentos da minha vida profissional e falei, cara, eu consigo fazer isso, porque eu tive que aprender nesse processo da meia maratona. Quando eu aprendi o kitesurf, eu olhei para outros esportes e falei, cara, eu aprendi o kitesurf. Eu fiquei lá 20 horas, 30 horas, bebendo água, tomando porrada, mas eu aprendi. Então, quando você começa a ter essa mentalidade, esse hábito, né? Essa mentalidade vencedora e esse hábito de eu posso, eu consigo, você se torna uma pessoa mais otimista. Então, mais importante, eu quero construir algo grande, eu quero mudar de vida, eu quero de fato fazer alguma coisa, eu tô me sentindo inquieto, tá? Primeiro, começa a ter uma mentalidade vencedora, porque tudo na vida você pode olhar o lado bom ou o lado ruim das coisas. Legal demais. Eu acho que já até antes de finalizar aí, pegando um exemplo que você falou até do triatlo, ok, ponto importante. Falando de processo. Pô, o triatlo não vai começar agora pra você. Você já pedala 34, você já fez meia maratona, e você me convidou. E o que eu fiz? Eu pensei, cara, é meu momento, eu vou conseguir? E aí acho que entra na frustração. Eu falei, cara, se eu embarcar nessa, sabe o que vai acontecer? Vou me frustrar. Porque dentro, né, dos meus objetivos pro ano, dentro da minha rotina, dentro de tudo, eu não vou conseguir entregar, não vou ter o resultado, vou me cobrar e vou me frustrar. Vai me fazer bem pro momento? Não. Então acho que é muito, ó que legal, duas visões sobre o mesmo cenário, né? Então é esse autocontrole que a gente tem que ter interno. E por isso a importância do planejamento do Exatamente. ano, né? Até onde a gente vai, pô, eu poderia falar, e aquela olhar pra grama do vizinho, pô, mas o Diegão vai começar a fazer, eu vou fazer também. E legal, o ambiente ajudando, mas aí eu tenho que entender o meu. Pô, qual que são os meus desafios do ano? Não, esse não é a minha prioridade. Então, se eu embarcar nessa, o que vai acontecer? Que aí aquilo que a gente falou, pô, vou me frustrar, né? Então, e é tudo um processo, porque há um ano atrás eu nem pedalava. Agora eu tenho uma bicicleta dentro da minha sala. Aí você falou pedala a 34, eu tava pensando, quando eu pedalo lá, eu pedalo a 15. Olha que viagem. Aí isso é o meu ambiente, já falando. Tem que começar a pedalar mais forte. Quando eu estiver pedalando, vou lembrar, o cara pedala 45, não, eu vou meter 22 aqui. Aí depois, eu não tenho bike de rua, entendeu? E eu quero chegar lá. Mas eu tenho que entender o meu momento. Perfeito. E tá tudo bem. Porque se eu quiser antecipar, eu vou cair e vou me frustrar. Né? Então, um pouco disso. Legal, estamos chegando no final. Eu vou deixar uma frase para finalizar o podcast de hoje. Se você quiser deixar uma frase, livro, enfim, música, fique à vontade. Mas é uma frase que vai muito do que a gente falou hoje. Que é, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Obrigado, Igão. Valeu. Maravilha. Acho que pegando o elo aí na sua frase, acho que é uma dica mesmo, não espere a segunda-feira, não espere o ano virar, não espere o carnaval passar, comece agora, né? O tempo que passou já é um tempo perdido, então não vamos esperar. Ação, toda ação tem um resultado, então quanto antes você fizer a ação, quanto antes você vai ter o resultado. Bora com tudo. Maravilha. Nós não podemos esquecer também, Igão, se você gostou desse podcast, ative o sininho, pega essa setinha, envia para o seu amigo empreendedor que está querendo crescer na liderança, que está inquieto. E lembrem-se, uma mentalidade vencedora é o começo de tudo. Pessoal, muito obrigado, garimpeiras e garimpeiros que nos ouviu mais um dia aqui. Esse é o último podcast de 2025. Nós estamos quase de férias, né, Igão? Quase. Pegar uma semaninha aí no final do ano. Feliz 2025 para todos vocês, boas festas, aproveitem a jornada. Igão, muito obrigado, um prazer dividir a mesa com você mais uma vez e até o próximo podcast. Abraço, bora garimpar.